Olá, amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho será conduzido pela Carla Mita Alano e com certeza a espiritualidade amiga. Já solicitando a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes, para que possa nos inspirar, para que a gente possa ter uma melhor compreensão dessa obra que, com certeza, o professor Denizar fez com muito carinho. Graça te damos, Senhor. Relembrando que esse primeiro capítulo, o Allan Kardec fez em forma de diálogos. E nós estamos no segundo diálogo, que é o cético, que é o incrédulo que não crê sem crenças. Então ele pede para o Allan Kardec que ele vai fazer algumas questões genéricas e que o Allan Kardec podia corrigi-lo se ele tivesse errado. Nós vimos na semana passada ele questionar sobre espiritismo e sobre espiritualismo, e ele fez toda essa diferença. E hoje ele vai perguntar sobre dissidências. Dissidência é discordância, divergências de opiniões. Fala aí, seu cético. Essa diversidade na crença do que chamais uma ciência parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Essa diversidade que ele fala, essa multiplicidade, essa variedade na crença do Espiritismo. A isso responderei, primeiramente, que tal divergência existe mais na forma do que no fundo. Na verdade, ela apenas se limita ao modo de encarar alguns pontos da doutrina e não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afirmam os nossos adversários, por não haverem estudado a questão. Dizei-me, porém, qual a ciência que, em seu começo, não suscitou dissidências, até que seus princípios ficassem claramente estabelecidos. Mesmo hoje, não encontramos essas dissidências nas ciências mais bem constituídas? Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Não têm eles os seus sistemas particulares? As sessões do Instituto de França apresentam sempre o quadro de perfeito e cordial entendimento? Em medicina, não há a Escola de Paris e a de Montpellier? Cada descoberta em qualquer ciência não tem produzido cisma entre os que querem adiantar-se e os que desejam ficar na retaguarda? Então, o Allan Kardec está falando que essa multiplicidade, essa variedade de divergências é porque o Espiritismo, nesse momento, lembra que essa obra é de 1859. Então, ele está dizendo que primeiramente, isso faz parte de toda a ciência que começa por está começando a se formar os seus princípios, os seus fundamentos. E ele diz que essa divergência existe mais na forma do que no fundo. A primeira divergência que ele falou, a gente viu no nosso estudo passado, que é de espiritismo e espiritualismo. Mas ele diz que agora esse termo espiritualismo é mais usado só na América do Norte. Em Paris, mesmo na Inglaterra, já estão usando mais o espiritismo. Então ele vai falando que isso acontece em qualquer ciência. Mesmo na medicina, ele diz, não tem a escola de Paris, a escola de Montpellier. Até quando o Freud começou a psicanálise, tinha a turma de Viena, a turma da Inglaterra. Então, cada lugar vai fazendo seus estudos e vai tendo a divergência, mas ele diz que isso não são coisas grandiosas. De profundidade, só são a forma que ainda está se estabelecendo. No que concerne ao Espiritismo, não será natural que, ao surgirem os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema e houvesse encarado os fatos à sua maneira? Onde estão hoje esses sistemas primitivos isolados? Caíram todos ante uma observação mais completa dos fatos. Bastaram apenas alguns anos
para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina e que congrega a imensa maioria dos adeptos, com exceção de algumas individualidades que, nesta como em todas as coisas, se aferram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Terá o Espiritismo apresentado a 100ª parte das cisões que durante séculos dividiram a Igreja e ainda hoje a dividem? É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumentos sérios? Se eles os tivessem, não deixariam de fazê-los valer. Então, ele fala que o Espiritismo, apesar de ser uma ciência nova, não apresentou nem a 100ª parte das cisões que durante séculos dilacerou a Igreja. No Obras Póstumas que nós estamos estudando, Kardec relaciona a questão de se Jesus é Deus, se Deus... Então essa cisma aí foi colocada na Igreja por muito tempo e por decisão de uma pessoa ou de outra. Então, assim como essa, tem várias outras questões dentro da Igreja que tem os concílios constantemente e que eles têm que se reunir para dizer o que é isso até hoje. E o Espiritismo já se fundamentou, né? E aí ele diz que isso que os adversários do Espiritismo recorrem são infantilidades. Porque se eles tivessem uma coisa realmente séria, eles não iam deixar de fazê-los valer. Se eles o tivessem, não deixariam de fazê-lo valer. Que lhe opõe? Zombarias, negações, calúnias, nunca, porém, argumentos decisivos. E a prova de não lhe terem achado um ponto vulnerável é que nada pôde deter-lhe a marcha ascendente e que, apenas com 10 anos de vida, ele já conta tal número de adeptos como ainda nenhuma seita contou depois de um século de existência. É fato comprovado e reconhecido por seus próprios adversários. Então ele fala aqui que as objeções que os críticos têm não são sérias. É zombaria, é deboche, porque se eles tivessem alguma calúnia, se eles tivessem alguma coisa séria, eles já teriam colocado à mesa, né? Vamos dizer assim. Então eles não têm isso. E a doutrina continuava aqui com 10 anos, ele está falando, se firmando com mais adeptos, gente séria e estudiosa. Para aniquilá-lo, não era bastante dizer: isto não é possível, isto é absurdo. Seria preciso demonstrar categoricamente que os fenômenos não podem produzir-se. É o que ninguém ainda fez. Quando ele diz os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, é o que ninguém ainda fez, porque os fenômenos aconteciam. Foram vistos por centenas, milhares de pessoas e não tinha como negar a existência do fenômeno. Nenhum dos fenômenos, ele está dizendo assim que eles não têm. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem e que não podem produzir-se. E é o que os adversários nunca conseguiram dizer. E não só eles se reproduziam, como se reproduziam em todos os lugares, em todos os cantos, né? Os fenômenos se reproduziam em todos os lugares. Recebia carta da Áustria, de Viena, da Inglaterra, da América. Então não tinha como parar o próprio processo, né? Fenômenos espíritas simulados. Não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Essa é a fala do cético. Então, lembrando que Kardec responde mais brandamente, lembrando que é só um estilo literário, não houve esse diálogo, mas ele fez o apanhado de todas as cartas, de todas as perguntas, dos curiosos, e ele dividiu os tipos em o cético, o crítico,
E agora nós estamos com o cético, por isso que ele é mais cordato com o cético do que com o crítico. Só porque se pode imitar uma coisa, deve-se concluir que ela não exista? Que dirias da lógica daquele que pretendesse que, por se fabricar com água de Celtes o vinho de champanha, todo o vinho dessa espécie não passa de água de Celtes? Ele está falando, a primeira pergunta do cético é assim, olha, esses fenômenos, eles estão podendo ser reproduzidos em outros lugares. Então, disso nós não podemos concluir que ele não tem a origem que os espíritas estão falando. Isso não tem nada a ver, já que faz lá no outro lugar, não pode ser espírita. Aí ele diz, se uma coisa é suscetível de imitação, ela pode ser imitada, segue que ela não exista? Aí ele faz a comparação com champanhe, porque champanhe é um vinho que é feito somente numa cidade da França que chama Champagne. Com essa água de Celtes que se usa até hoje, ela é caríssima. Então, por se fabricar com água de Celtes o vinho de champanhe, todo vinho dessa espécie ser apenas água de Celtes? Não, né? Então, ele está dizendo que não quer dizer a mesma coisa. Isso é inerente a todas as coisas que apresentam a possibilidade de gerar falsificações. Alguns prestidigitadores acreditaram que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos mediúnicos, como outrora haviam simulado a clarividência sonambúlica, sendo aplaudidos por todos os gaiatos que, bradando, diziam: eis aí o que é o espiritismo. Então, ele disse que prestidigitadores é o ilusionista. Então, ele disse que os ilusionistas, né, vendo que o nome do espiritismo estava causando popularidade e atraía público, eles começaram a dizer, olha, nós vamos apresentar fenômenos mediúnicos. E claro que você consegue, né, se você for bem treinado e fazer um bom teatrinho, você consegue simular, né, uma sessão mediúnica. E ele disse como já tinham simulado antes a clarividência sonambúlica. E os gaiatos, que tem em todos os lugares, aplaudiam e diziam que isso era espiritismo. Que teve muita mesa pululando nos teatros mesa de mentirosa, Paris. Mesa embusteira. Mesa embusteira. Quando foi encenada no teatro a engenhosa produção dos espectros, não se proclamou que o espiritismo recebia o seu golpe fatal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deveriam refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, certificando-se primeiro se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Então, primeiro a coisa que assim, a cena enganosa no teatro, são pessoas que cobram por isso, né? Que aquilo seria um golpe mortal no espiritismo. Ele falava que essas são as asserções de um escamoteador, ou seja, de um ilusionista também, que queria se promover com isso. Ele disse que isso não são palavras do Evangelho. E outra coisa é certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Volto a dizer que é o que ele diz, né? É prestar atenção, é estudo, é observação, que é uma coisa que ele fez durante anos antes de começar a lançar obras e escrever sobre isso. Ora, ninguém compra um brilhante sem antes averiguar se não se trata de uma pedra falsa. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia convencido de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso,
ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam com o aparecimento de espectros, nem se prestam à leitura de Buena Dicha. Aí é que ele está dizendo, né, que se tivesse feito uma observação, e ele diz que nem precisa ser uma observação tão acurada, teria sabido que isso não era verdadeiro, né? E que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, ou seja, de fazer aparecer fantasmas, e nem de ler a sorte, a sina, as cartas, leituras de mão. Isso não é espiritismo. Só a malevolência e uma absoluta má-fé foram capazes de confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, já que ele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas últimas. Prática, fórmulas, palavras místicas, né? Esse é o cuidado que ele está dizendo que só... Porque essa lamaleque não é espiritismo. Só a malevolência, ou seja, a inclinação ao mal, a inclinação de ver o mal e uma arrematada má fé, né? Puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria, quando o espiritismo repudia práticas, fórmulas e palavras místicas, abacadabra, salalim, plim, qualquer coisa desse tipo. As pessoas acreditam, quando você fala em mundo espiritual, tudo que se refere a mundo espiritual é espiritismo. Não é. Então nós temos centros que fazem um trabalho belíssimo, mas que tem que tomar um banho de sal grosso ou com pétalas de rosa. No dia da cirurgia tem que vestir branco, colocar branco. É um trabalho espiritual? É um trabalho espírita? Não. É isso que a gente tem que entender. Então, se a gente quer trazer a pureza da doutrina, ela não carrega esses tipos de rituais. Nem palavras, nem ritos de qualquer rito, não tem. Amuleto, absolutamente nada disso. Então, daqui a pouco a gente está pondo o santinho, imagem disso, imagem daquilo. A gente acha sempre que vai ter que estar orando a oração de Carita, né? E vai começando a criando ritos realmente. Espiritismo, o propósito da doutrina é reviver o cristianismo primitivo. A gente não pode esquecer isso. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, nas quais se espera soar a hora fatal da meia-noite para que os fantasmas apareçam. O sabá, também conhecidas como roda do ano, são antigos rituais que celebravam a passagem do ano, levando em conta a posição da Terra com relação ao Sol. Eram 8 celebrações totais, o sabá, e era à meia-noite. Um espírita amigo meu assistia um dia à representação de Macbeth, ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer: "Olha, vamos assistir uma sessão espírita. É justamente o que precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar-lhes-ia se ele se reconhece no quadro que tem diante dos olhos. Eu sou um deles", disse-lhe o espírita, "e posso garantir-vos que nada vejo que se pareça com o que presencio. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isso. Se é aqui que vim de escolher argumentos para o vosso artigo, garanto que ele não primará pela veracidade." Então, estava no teatro vendo uma peça de Shakespeare, Macbeth, e na cena das feiticeiras, que ele vai pedir conselho, ele pensa que é uma sessão espírita. E aí o espírita diz para ele que não é nada disso, que ele já viu várias reuniões e não tem nada disso. E se ele está pegando aí material para o artigo dele não vai ser verídico. Kardec zombou mesmo nessa hora.
Não, mas é porque também isso fica muito pra gente saber qual é a fonte, né? Da onde é a fonte que você está tirando essa informação. Então isso fica bastante pra gente também. Qual obra? Qual médium? Muitos críticos não têm base mais sólida. Sobre quem, pois, cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham com tanta leviandade? Quanto ao Espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem crescido pela repercussão que causam essas manobras, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer pensava nele. Os ataques provocaram o exame e contribuíram para aumentar o número dos seus adeptos. Por que então se reconheceu que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria? Porque nem todo mundo é debochado, cético, né? A pessoa ouve alguma coisa e vai atrás, se informa e já aconteceu um caso na família, então acaba trazendo essas pessoas sérias para um estudo mais sério e aumenta o número de adeptos sem mesmo se querer, né? Então, que diz que esses ataques acabam servindo como propaganda para o próprio espiritismo, e as pessoas sérias querem saber o que é que tem realmente e acabam se convencendo que é uma coisa séria. E assim finalizamos o estudo de hoje, e na próxima aula continuaremos ainda no mesmo diálogo do cético. Agradecemos ao Senhor Jesus por essa noite de estudo, de trabalho, de entendimento e fraternidade, que possamos aproveitar e honrar essas horas. Graças te damos, Senhor.